Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Jogador Número 1, de Ernest Cline. Esse livrinho foi lançado já há alguns anos, já ganhou inclusive uma adaptação para o cinema, feita por Steven Spielberg, que eu curto pra caramba, eu gosto muito daquele filme, e tem também um volume 2 já, uma sequência, chamada Jogador Número 2. E eu vou dizer pra vocês que é a primeira vez que eu gosto mais de um filme que adapta um determinado livro do que do livro em si. Não estou afirmando que o livro seja ruim, o livro é muito bom, mas ele tem um defeito, tá? Que eu vou contar pra vocês qual. E como eu já havia assistido ao filme pelo menos umas 4 vezes desde o seu lançamento, inclusive eu vi o filme no cinema em 3D quando ele lançou, foi uma obra-prima. Eu me amarro naquele filme, no filme que adapta esse livro. Visualmente falando, e a história também, né? E o ritmo da história e tal, a ação do filme, são perfeitos, tá? Pra mim, aquele filme é maravilhoso. E aí, eu também sempre tive curiosidade de ler o livro, e foi o que fiz agora. Se a gente tirar o defeito que eu considero que esse livro tem, e que ao mesmo tempo é o diferencial da trama, mas pra mim não caiu muito bem, se tirar esse detalhe, o livro é ótimo, tá? É uma ótima história de ação, uma distopia misturada com ficção científica e aventura. Porém, para quem não é muito antenado, para quem não consumiu jogos, séries, filmes, livros, quadrinhos, cultura pop em geral dos anos 80, o livro vai soar um pouquinho arrastado. Você vai ficar um pouco perdido. Eu, pelo menos, fiquei, tá? Em algumas referências, em algumas explicações que, no meu ponto de vista, foram muito longas para ambientalizar, para nos ensinar, como se fosse uma espécie de Wikipédia. O livro tem vários momentos em que o personagem principal, o Wade Watts, que é pelo ponto de vista dele que a gente vai acompanhando a história, em que ele tem que explicar, dar todo um contexto, sabe, uma aula, digamos assim, sobre aquele determinado elemento da cultura pop dos anos 80 que está sendo introduzido ali, que está sendo o alvo da vez na história, o centro das atenções aqui. A trama do livro é bem simples, bem tranquila de se compreender. A história se passa no ano de 2045 e todo tipo de catástrofe, todo tipo de situação climática, econômica, social, política que poderia acontecer para transformar a nossa sociedade do mundo inteiro em um caos, em uma situação ainda pior do que a gente já vê por aí, aconteceu. Muitas situações bem complicadas foram se desenrolando ao longo da história e, na época em que a história se passa, em 2045, o mundo está numa situação muito complicada. E as pessoas vivem, sabe, uma realidade não muito agradável. Na verdade, uma realidade bem desagradável. Então, a maioria das pessoas que tem acesso, né, que tem condições de ter acesso ao universo de Oasis, prefere estar dentro dessa realidade virtual, dessa plataforma virtual, que começou como um jogo, mas acabou evoluindo para uma coisa assim muito maior, muito mais ampla, com inúmeros mundos, universos, planetas e todo tipo de situação que você imaginar tem lá dentro do Oasis, que é uma plataforma como se fosse o metaverso, né, que o Mark Zuckerberg pretende implantar aí em algum momento no futuro. É uma versão 100 vezes maior do que a proposta que o metaverso já nos apresentou. Tudo que você imaginar na sua vida você vai encontrar dentro do Oasis. E com um console, e com um óculos de realidade virtual, e uma roupa que no livro tem um nome específico para ela, mas eu esqueci agora. Eu vou dar uma olhadinha depois e colocar aqui embaixo na tela. Com esses apetrechos, você consegue literalmente ser uma outra pessoa, uma outra criatura dentro do Oasis. Você assume a forma de um avatar e vive lá todo tipo de situações. Desde coisas bem corriqueiras, do mundo normal, como estudar, por exemplo, como é o caso que o Wade Watts, o nosso protagonista, o nosso jovem protagonista, faz. Ele tem aulas normais, como se estivesse numa sala de aula mesmo, mas tudo virtual, tá? Apesar de ser muito realista, aquilo não está acontecendo de verdade. Tudo que ele vive na história dentro do universo de Oasis está se passando apenas nos olhos dele, na cabeça dele. Na realidade, no mundo real, físico, certo? Ele está dentro de um trailer. Na verdade, acho que a maior parte do tempo ele fica dentro de uma van, porque ele vive num trailer,
numa favela de trilhas. Inclusive, o trailer dele, que ele divide com a tia e o marido da tia, fica numa espécie de prédio de trilhas, vários trilhas, um amontoado em cima do outro, e dezenas, milhares de pessoas vivem dessa forma, em trilhas, numa espécie de favela, realmente. Só que ele não fica ali. Ele, a maior parte do tempo, o Wade Watts, o jovem adolescente que temos aqui como protagonista da história, ele vai para me engasguei. Ele vai para uma van. E lá que estão os seus aparelhos e tudo mais para ele entrar no universo de Oasis. E é lá dentro, em Oasis, que ele fica a maior parte da sua vida. Ele estuda, ele joga, ele vive inúmeras aventuras, inúmeras situações que na vida real jamais seriam possíveis. E uma das coisas que ele tem feito já há alguns anos é tentar decifrar os mistérios que o antigo dono de todo esse universo, o criador de tudo isso, do Oasis, um homem chamado... Deixa eu dar uma espiadinha aqui porque eu esqueci o nome do personagem. James Halliday. Ele foi um designer de jogos, um programador, um criador de games que ficou extremamente famoso, tipo o Mark Zuckerberg mesmo, né, com as redes sociais. E ele criou esse universo, o Oasis. Por trás do Oasis existe uma empresa que gerencia tudo, né, que mantém esse universo virtual, essa plataforma gigantesca e usada por milhões de pessoas, bilhões de pessoas ao redor do mundo, funcionando. Só que o Halliday morreu. E antes de morrer, ele criou uma espécie de testamento que colocou dentro do universo de Oasis. Ele espalhou ali as suas digitais em todos os lugares ali, dentro dos inúmeros mundos que existem dentro do Oasis. Ele colocou também 3 easter eggs com chaves especiais, que a cada chave que alguém conquistar, ele vai ser levado para uma nova etapa, e quando ele chegar no fim, conseguir encontrar as 7 chaves e vencer os desafios dessas 7 chaves, essa pessoa, essa primeira pessoa que chegar, certo, a essa conquista, vai herdar bilhões e bilhões de dólares que o Halliday vai deixar de herança. Como ele não teve filhos, toda a sua fortuna que ele acumulou com o sucesso do Oasis está aí, guardada em algum lugar. E quem conseguir vencer esse desafio, encontrar essas 3 chaves e vencer os desafios, né, as adversidades que aparecem ali quando você se depara com essa chave, e vencer os enigmas, tá? Porque tem que passar ali por algumas situações para conquistar essas chaves. Quem conseguir vencer essas situações, esses desafios, e acumular as 3 chaves primeiro, será o novo dono do Oasis e também o herdeiro de todos esses bilhões. E é claro que há milhares de pessoas ao redor do mundo, milhões na verdade, né? Que estão nessa caçada, que estão tentando já há alguns anos, mais ou menos 5 anos, encontrar essas chaves, decifrar os enigmas que levam a um desafio que, se for vencido, te darão então essa chave que vai abrir portas maravilhosas, hein? Quem não gostaria, né, por exemplo, de se tornar dono do Facebook, do Instagram, de repente, da noite para o dia, e também herdar os bilhões que os donos dessas redes sociais possuem. Ia ser maravilhoso. Os caçadores desses enigmas, dessas referências, dessas charadas, que estão espalhadas por Oasis e que vão levar as pessoas a desafios que lhe entregarão as chaves e pontuações altíssimas, né, no ranking de jogadores ali do Oasis. Essas pessoas que estão em busca dessa fortuna, dessa herança, são chamadas de Corvos. E são pessoas normais, pessoas comuns que estão ali lutando, né, batalhando ali para conseguir decifrar os enigmas que o Halliday deixou dentro do Oasis e então conquistar essa grande bolada. Mas há também uma empresa chamada IOI, que é comandada por um camarada aí bem ambicioso e que também está nessa corrida aí, em busca de conquistar essa herança, tanto o domínio do universo de Oasis, da empresa que comanda, que mantém o Oasis existindo, quanto os bilhões que o Halliday deixou aí. E é claro que essa empresa e o Sorrento, que é o personagem que comanda ela, e todas as pessoas que estão por trás dele, ele comanda uma equipe de dezenas, centenas de jogadores que estão em busca dessas chaves especiais, de vencer esses desafios para alcançarem então essa bolada. Essa empresa e esse camarada, o Sorrento, são vistos como vilões aqui na história. E eles de fato são vilões, porque ele vai fazer uma coisa aqui terrível para o Ed Watts. O Ed Watts vai conseguir a façanha. Eu vou contar só isso daqui, tá, para vocês. Porque é a partir daqui que a história realmente começa. Ele vai conseguir a façanha, não por sorte, porque ele já estava há anos consumindo tudo, literalmente tudo,
sobre os anos 80, tudo que foi lançado nos anos 80. Músicas, jogos, filmes, séries, animes, tudo. Tudo que envolve a cultura pop. E tudo que, principalmente, o Halliday consumiu também e amou. Porque são as coisas que ele amou e que ele tinha como um desejo, assim, de propagar para as pessoas, que as pessoas também amassem aquilo que ele amava. Por exemplo, eu amo Chaves, Super Mario, Pokémon, Harry Potter, vamos supor. Citei alguns exemplos aqui, né? Uma série de TV, Chaves, um jogo, Super Mario, um anime, Pokémon, e uma série de livros, Harry Potter. E aí eu vou colocar desafios que envolvam essas coisas e muitas outras que eu gostei, que eu consumi quando eu era criança, adolescente, jovem, adulto, que foi o que o Halliday fez. Quem mais se aprofundasse na vida, nas paixões que o Halliday teve, teria mais possibilidades de decifrar seus enigmas e de vencer os desafios que ele propôs ali para que os jogadores, os competidores, conseguissem então essas chaves especiais, que levassem até a conquista desses bilhões. E não tendo outras perspectivas de se tornar alguém na vida, de crescer, de mudar a sua realidade, o Ed Wetz, então, nosso protagonista, decide se aprofundar o máximo possível dentro desses produtos que o James Halliday consumiu para conseguir sair aí na frente dos demais covos, dos demais jogadores. E principalmente à frente da IOI, essa empresa, essa corporação aí, que já comanda muitas coisas no mundo, tá? E que quer agora comandar também a única coisa boa que restou na sociedade, na humanidade, que é a possibilidade de fugir da realidade ruim que as pessoas têm, indo então para a realidade virtual do Oasis. O Ed, que tem um avatar a maior parte do tempo dentro de Oasis, ele não se chama Weds, ele se chama Parcival, que é o seu avatar, seu personagem, sua forma física dentro do universo de Oasis. Ele vive ali e passa por diversas situações, diversas aventuras, desafios, jogos, mundos, planetas e por aí vai, para encontrar essas referências, esses desafios e vencê-los. E ele consegue. Ele decifra o primeiro enigma que o Halliday deixou e consegue então a tão sonhada primeira chave. Ele e uma outra personagem muito importante aqui na história chamada Artemis. Tem outros personagens aqui também. Tem, por exemplo, o Age, que é um grande amigo virtual, tá? Eles só se conhecem dentro do Oasis, do Weds. Tem outros dois personagens que também aparecem um pouco mais à frente. E a história vai escalando. O nível de ação, de aventura, de suspense também, vai crescendo conforme as páginas vão avançando. Porque ao se tornar o número 1 no ranking dos competidores que estão ali tentando encontrar e decifrar esses enigmas, os desafios e conquistar as chaves, o Parcival, o avatar do Eds, chama a atenção do mundo inteiro. Todo mundo fica querendo saber quem é esse camarada aí, que despontou, que conseguiu ser o primeiro a desbravar aí esses desafios. Ele vai virar o alvo. Infelizmente, quando você está no foco, nos holofotes do mundo inteiro, coisas boas, como alguns patrocínios, mas também coisas bem ruins, como umas mortes aí inesperadas, podem acontecer. A história de Jogador Número 1 é muito boa, tá? Recomendo demais essa leitura para quem gosta de histórias de ação, de aventura, com elementos de ficção científica, de distopia. Só que, como eu expliquei para vocês no comecinho do vídeo, tem muitas referências a filmes, séries, livros, jogos, animes, desenhos e tudo mais, músicas dos anos 80. E algumas dessas referências, que são abordadas com mais ênfase na história, não foram tão consumidas por todo mundo. Eu, por exemplo, não consumi a maior parte das coisas que aparecem aqui. E elas têm muita importância, muita presença no livro. São vários parágrafos, algumas páginas, inclusive, assim, seguidas, só explicando, só ambientalizando a gente dentro dessas referências dos anos 80. E isso, pra mim, foi um pouquinho cansativo durante a leitura, porque o livro meio que dá uma pausa no que está acontecendo para poder dar todo um embasamento, toda uma explicação, todo um contexto daquela referência que a história está fazendo. É como se eu estivesse contando, por exemplo, a história de um cara que está andando na rua, certo? Fugindo ali de um bandido, né? Vamos supor. E ele, de repente, para na frente de uma loja que tem um telão com o trailer de, sei lá, Os Goonies. Vamos supor, Os Goonies. E aí, esse livro, né, com essa história, foi lançado em 2030 para uma geração completamente diferente que nunca viu Os Goonies, que nunca nem sabia que esse filme existia.
E aí o autor, sabendo disso, que a maioria dos seus leitores são de outra geração, de outra época, e provavelmente não consumiu aqueles produtos, né? Aqueles filmes e tudo mais, ele vai criar todo o contexto, toda uma explicação, né? Para a gente entender sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo mostrado aqui na história. Ele escreveu esse livro visando duas pessoas, dois perfis de pessoas. Os leitores daquela geração, daquela época em que o livro foi lançado, e leitores já mais velhos, mais adultos, que viveram, que consumiram isso nos anos 80. Todos os produtos, filmes, séries, animes, jogos e tudo mais, cultura pop e produtos, né, em geral, que foram lançados naquela época. Quem consumiu esses produtos, esses alimentos, né, vai gostar muito mais da leitura, porque vai ter aquela nostalgia, certo? Agora, quem não consumiu, quem não fez parte disso, quem não teve isso nas suas vidas, vai ficar um pouquinho boiando aí e achando que o livro não precisaria dar tantas explicações e tantos parágrafos seguidos para explicar sobre um jogo de RPG, por exemplo, que você nunca jogou, que você nunca nem ouviu falar. Tirando esses detalhes que, no meu ponto de vista, tornam a história um pouquinho arrastada, um pouquinho lenta, né? Diminui ali o ritmo e dá uma freada, digamos assim, na trama. Tirando esses detalhes, tá? O restante do livro é maravilhoso. Vale super a pena a leitura. Apesar de que eu gostei mais do filme. Eu vi o filme pelo menos umas 4 vezes, como eu contei pra vocês. Agora li o livro pela primeira vez. A maioria das coisas bacanas do filme também estão aqui. Os personagens, a trama, os desafios, os perigos que os personagens vão vivendo, porque eles literalmente estão correndo um risco de vida. É um ótimo livro, tá? Mas não sei se vai acontecer com todo mundo, mas aconteceu comigo. Eu que consumi o filme várias vezes antes de ler o livro, acabei, quando comparei as duas histórias, as duas fontes dessa história, porque eu assisti o filme de novo depois que terminei de ler o livro, eu ainda gosto mais do filme. Porque tem toda a questão, né, visual, dos efeitos especiais. Os desafios no filme, pra mim, são mais envolventes, são mais interessantes. Porque tem referências de coisas que eu conheço, que eu consumi mais. O filme mostra mais coisas dos anos 90 pra cá do que dos anos 80. E o livro não. Então, assim, eu acabei não me envolvendo tanto assim nessa nostalgia no livro, em comparação com a nostalgia, com as coisas, as referências que aparecem no filme. Os easter eggs. Essa foi a nossa resenha de hoje. Um forte abraço para você que viu esse vídeo até aqui, que deixou o seu like, que já se inscreveu no nosso canal e que, assim que for comprar algo na Amazon, comprará a partir do meu link de afiliado. Eu fico muito agradecido pelo seu apoio, pelo seu financiamento ao canal Livro na Veia. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!